aí, galerinha que assiste o meu canal, eu sou o André Vasconcelos e é Pegadinha do Malandro. Não é canal, é aula, é conteúdo, é esporte, é educação física relacionada a dilemas sociais. Aqui a gente vai ver a conexão do esporte e como ele vai trabalhar essas diretrizes de problemas sociais. Então pode observar na tela aqui, esportes e os problemas sociais, ainda estamos no contexto de literatura e cinema, a memória em foco. E aí, o que a gente pode abordar inicialmente? Desde os primórdios da história da humanidade, os esportes têm desempenhado um papel fundamental na sociedade, servindo como meio de competição, entretenimento e integração. Foca nessas palavras, grifando aí bem bonitinho para vocês. Entretenimento, integração social e também tem um aspecto da competição. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto. Então, qual o primeiro direcionamento que a gente tem acerca dos esportes? A gente sabe que o esporte ele é desenvolvido e trabalhado no contexto de competição. Mais que isso, ele tem que proporcionar integração, olha aí, ó, integração social, é essa a diretriz, e o entretenimento. Então, tem aquela parte ali de encantar, de dinamizar, né? É uma brincadeira. É claro, com esse cunho competitivo um pouco mais aflorado, mas um dos grandes papéis é a integração social. Então, vamos lá. No entanto, ao longo dos séculos, os esportes também têm sido palco de problemas sociais que estão enraizados em suas estruturas e práticas. Dentre eles temos o machismo, vamos grifar aqui porque dentre os diversos problemas, o que a gente vai abordar inicialmente no contexto dessa aula é o machismo. Então a gente entende que a partir do direcionamento que a gente tem o esporte como um meio de integração, interação e entretenimento entre todos, dilemas e problemas, essas barreiras que a gente acaba colocando ou observando através do esporte, algumas questões são um pouco mais evidenciadas. E aqui a gente vai abordar o contexto do machismo, beleza? Então vamos avançar. Opa, tem que tirar a caneta, senão não avança. Go! Então aqui, ó, a luta feminina por espaço na sociedade não é de hoje. Em 1896, não houve participação feminina nas Olimpíadas. Após 4 anos, elas puderam competir pela primeira vez, mas representavam apenas 2,2% dos atletas participantes. Odiernamente, as mulheres têm ampliado suas conquistas e ganhado mais espaço na sociedade. Mesmo assim, a luta por igualdade se faz imperiosa e o combate pelo preconceito de gênero constante, pois ainda tem gente que diz que mulher é sexo frágil. Perguntaria para você, você concorda com isso? Questões que a gente tem que observar, que faz muito pouco tempo que as mulheres efetivamente puderam participar de competições que a gente hoje acha muito triviais, tipo, gente, Olimpíadas, até recente, sim, faz pouco tempo que elas puderam participar, ser inseridas nesse contexto de competição, né, dessa prática que de alguma forma é cultural, tem essa correlação cultural, e mesmo quando começaram a participar, representavam apenas 2,2%, era como se de 100 atletas, apenas duas eram mulheres. Então vejo que a inserção, a participação era muito limitada. Atualmente, ainda continua tendo uma certa dificuldade, apesar de hoje a gente já ter um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de inserção nessa interação. A questão de gênero ainda é algo muito debatido e problematizado, beleza? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Quais seriam alguns dilemas, quais seriam os destaques para a desigualdade de gênero? Primeiramente, salários femininos. As atletas mulheres frequentemente recebem salários mais baixos e menos financiamento. Visibilidade da mídia. Eventos esportivos femininos têm menor cobertura midiática em comparação aos masculinos. Cultura esportiva, que é uma cultura que valoriza mais as conquistas masculinas do que as femininas. Vou dar um exemplo muito tranquilo. A Copa Futebol Feminina, Copa de Futebol Feminina. A visibilidade, ela é muito mais restrita. Provavelmente você já, hoje não vai ter aula porque tem jogo do Brasil. Mas isso só acontece na seleção masculina. Na feminina, segue o baile, às vezes não tem nem a divulgação. A maior jogadora e, de forma geral, o maior jogador
de todos os tempos do futebol é Marta. E mesmo assim, isso não é difundido, não é divulgado. O salário dela é bem menor do que outros jogadores em comparação rápida, Neymar e Marta. Marta muito mais vezes campeã e com título de melhor jogadora do mundo, enquanto o Neymar ainda não, e mesmo assim o salário dele é bem mais estratosférico do que o dela. Então são questões que a gente começa a observar de forma simples e que devem ser abordadas e problematizada no sentido de refletir. Por quê? Qual é a diferença? No aspecto cultural, como a gente já observou, o direcionamento de alguns esportes, ele acaba sendo um pouco mais evidenciado e direcionado para o público masculino. Mas o porquê? Porque a construção do patriarcado direciona o esporte como algo mais livre, espontâneo e direcionado para o público masculino e deixa as mulheres condicionadas a outros tipos de atividade que são um pouco mais domésticas, digamos assim. Então, refletir, analisar e questionar e buscar garantir direitos é fundamental. E a gente observar como é que o esporte pode ser uma fonte dessa questão de trabalho, de abordagem, é fundamental, porque a gente começa a refletir de tipo, opa, eu também tenho minhas habilidades, eu também tenho minhas competências, então seria direito nosso ter tratamentos iguais, beleza? Então, foca na tela que a gente vai avançar um pouquinho mais. Comportamentos prejudiciais. Quais são as situações que são diferenciadas ou complicadas para o público feminino? Assédio e intimidação. Comportamentos prejudiciais como assédio sexual e moral prejudicam o bem-estar dos envolvidos. Questões como abuso sexual, assédio, no caso de treinadores relacionados a atletas, é muito evidente, é muito grande. E a gente observa isso, que é mais direcionado para o público feminino do que para o masculino, tranquilo? Outras questões, estereótipos e pressões, que são normas masculinas tóxicas, é aquele lance de atividade mais para o público masculino do que para o feminino, que a gente já abordou anteriormente. Espaços tradicionalmente masculinos, certos esportes são vistos como mais apropriados para homens, limitando as oportunidades para atletas mulheres. Esse caso muito claro, a gente tem o futebol como exemplo, deixa eu até escrever aqui, um fute, rapidinho, exemplo. Um exemplo aqui, opa, deixa eu desfazer que essa ficou feinho, tique. Prontinho, vamos seguindo. Então, como exemplo, a gente tem muito evidente aqui no Brasil o futebol, tá? Futebol. E aí temos aqui a falta de reconhecimento, que o esporte feminino muitas vezes recebe menos apoio e recurso do que os masculinos. Aqui a gente tem, por exemplo, a Copa. A Copa, tá? O que acontece nesse direcionamento? A visibilidade é menor e por não ter essa divulgação, a gente até falou, como a gente está fazendo essa correlação entre cinema, que seria essa parte um pouco mais de visibilidade, o entretenimento, como é tido o acesso. E qual é esse papel? O papel de dar visibilidade, de dar notoriedade. É a mídia ali propiciando acesso mesmo. E mesmo assim, isso não acontece para o público feminino. Tranquilo? Não, tranquilo não, porque a gente não fica tranquilo, né? Mas é essa a correlação que a gente faz, tá? E como é que faz essa promoção da igualdade? Políticas equitativas para garantir salários e oportunidades iguais para atletas de todos os gêneros. A cultura inclusiva, que é promover uma cultura esportiva que rejeita o machismo e celebra a diversidade. Foca nessa palavra muito importante, diversidade. Quando a gente aborda o contexto do esporte, a gente entende que o esporte é para todos. Se é para todos, não tem por que criar essa divergência discrepante entre salários, o tratamento. A cultura é justamente esse conjunto de conhecimentos e o que acontece na maioria das vezes é que a gente perpetua determinados hábitos, determinados saberes de forma certa, cegamente, e a gente não reflete. E é isso que é o nosso papel aqui, refletir, analisar e ver se aquela conduta, aquela prática, ela realmente é exitosa e benéfica para todos, beleza? Então, segue mais um pouquinho. No caso aqui, o que a gente pode fazer é a educação e a conscientização, né? Foca nas palavras, educação e conscientização, que é impactos prejudiciais, a conscientização sobre os graves impactos do machismo na sociedade esportiva, tentar informar, contextualizar, também promover atitudes positivas, educar para criar um ambiente mais inclusivo, olha a palavra, inclusivo, respeitoso para todos. Quando a gente busca
trabalhar essas questões não é só uma questão de problematização, mas é de reflexão, que é para a gente buscar incluir, porque se é um trabalho de diversidade, a gente busca unir a todos, né? Integrar a todos, atingir a todos. E é esse trabalho de inclusão e de forma respeitosa, beleza? Vamos ver se a gente consegue avançar. Então, a gente sempre vai estar buscando esse trabalho de respeito e igualdade. E, por fim, tem a criação de oportunidades, que é envolver organizações parceiras para criar mais oportunidades para atletas de ambos os gêneros, programas de capacitação, desenvolvendo programas que capacitem mulheres para o esporte. As escolinhas, você provavelmente conhece uma escolinha aí no seu bairro de futebol para meninos, mas essa escolinha, ela também integra, ela também tem salas, turmas, digamos assim, elas permitem a participação de meninas. Então, é esse tipo de políticas, esses tipos de condutas que devem ser propiciadas e ampliadas a todos, tá? E também incentivar a participação, promover a promoção ativa da participação feminina em todos os níveis esportivos, permitindo que todo mundo vivencie e experiencie. A prática esportiva, ela é uma prática inclusiva, por mais que tenha esse cunho competitivo, tenha esse viés de entretenimento, de encantamento, digamos assim, ela é uma prática de diversidade, de inclusão, de vivência e experienciação, beleza? Então, dito isso, a gente fica por aqui. Eu vejo vocês em uma próxima aula, onde a gente vai pegar essa questão de problemas sociais e buscar criar diretrizes, direcionamentos um pouco mais práticos e buscar nos colocar de forma protagonista em ações em que a gente possa desenvolver as práticas de políticas de inclusão na sociedade, beleza? Então, vejo vocês e até lá!